nós as bênçãos do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a gente vamos dar continuidade a esse cenáculo com o livro de Nossa Senhora. E Nossa Senhora já vai nos iluminando e vai nos trazendo a essa graça. É o livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, publicado pelo Padre Gobi. As mensagens de Nossa Senhora revelada ao coração do Padre Gobi. E assim a gente vai nos colocando nesse momento e aí a gente vai aprendendo com Nossa Senhora como a gente deve dar os nossos passos, como a gente deve fortalecer o nosso espírito, como a gente deve nos alimentar espiritualmente, como deve nos comportar espiritualmente diante desse mundo tão cruel e que estão vivendo tanta violência e que as trevas está cada vez mais tomando conta dos nossos corações. Mas a graça de Nossa Senhora e essa luz que emana no seu coração, que a força do Espírito Santo, que a luz do seu Filho Jesus venha dissipar todas essas trevas. Vamos para a nossa leitura. Nimega, Holanda, 8 de setembro de 1982, festa da Natividade de Maria. Será salva. Permanecei ao redor do beiço da vossa mãe menina, meus prediletos. Eu vos levei a compreender o segredo da pequenez e da infância espiritual. Ensinai-vos-ei a percorrer o caminho da humildade e da confiança. Obter-vos-ei o dom da sabedoria do coração e da pureza. Grande alegria invade hoje o céu e a terra, ao rodear o nascimento da vossa Mãe Celeste. Participai também vós nesta alegria interior e profunda. Hoje abençoo-vos a todos, vós que formais ao redor do meu berço uma coroa de flores perfumada de amor, de pureza e de confiança. Viveis dias difíceis e tempestuosos. Os homens afastam-se cada vez mais de Deus e os seus corações fecham-se no gelo do egoísmo e do ódio. O mundo em que viveis tornou-se um deserto árido e frio. Mas sobre este vosso mundo abre-se o palpitar materno do meu coração imaculado, que bate de amor por todos e faz descer sempre sobre a terra um orvalho de graça e de misericórdia. Deste modo, posso abrir ao amor os corações de muitos dos meus filhos que se tornaram áridos. Será convosco que eu poderei levar ao cumprimento o desígnio do amor e da salvação que me foi confiada pela Santíssima Trindade. Vereis um novo nascimento desta pobre humanidade no seu retorno total ao Deus da salvação. Encontrais-te hoje a celebrar o cenáculo com os meus prediletos nesta terra, onde começou o grande desafio por parte do meu adversário. Vês aqui a igreja tão humilhada e ferida, enquanto um número imenso de meus pobres filhos se encontra perdidos e desorientados. Parece que Satanás canta agora a sua vitória, sobretudo nesta nação.
mas foi também daqui que eu comecei a minha ação irresistível. Para isso, sirvo-me de todas as minhas crianças que me respondem sim. Com a pequenez venerei o, com a pequenez. Venerei o poder dos grandes. Peraí. Com a pequenez vencerei o poder dos grandes. Com a humildade serás derrotada a soberba. Com a docilidade será dominada toda a rebelião. Sentireis mais fortemente a minha presença. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Agora a gente vai para o Catecismo da Igreja, que também vai nos trazer fortemente como a gente deve aprender a nos comportar diante da igreja em que a gente faz parte. Vai estar no parágrafo 2464, o oitavo mandamento. O oitavo mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha do seu Deus, que é a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou atos, uma recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, nesse sentido, minam as bases da aliança. No Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo do 29 ao 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões se reuniram em grande quantidade. Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca em si, mas ela busca... Peraí, gente, desculpa, viu? A minha visão não está muito legal. Está embaraçando tudo aqui. Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e o condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu quero colocar aqui, nesse momento, um momento assim difícil que a gente passa na nossa vida e que muitas vezes a gente pede um sinal para Deus. A gente vai em busca de querer, saber do que às vezes está acontecendo conosco. E muitas das vezes o Senhor parece que Ele cala, Ele silencia. Porque é difícil a gente estar compreendendo que a gente está passando por um momento
em que Ele está ao nosso lado. Ele está querendo que nós decidimos a uma vida de entrega total. Uma vida que a gente vai passando por confiar nele, por plena confiança. E assim a gente vai compreendendo que precisamos de ser para as outras pessoas esse testemunho que o próprio Deus quer que a gente viva. Agora, voltando para a mensagem de Nossa Senhora, ela vai mostrando exatamente para aqueles que querem ser salvo. Será salvo. Será salvo toda uma nação. E ela vai colocando ali momento de alegria quando ela nasce. Porque aquele povo, eles estão vivendo uma expectativa. E olha só, ela vai mostrando essa expectativa, nessa alegria quando ela nasce, mas essa alegria está completamente nos céus. Na terra, ela vem depois do nascimento de Jesus Cristo e depois da ressurreição de Jesus. Então demora um pouco a alegria na terra. Mas assim, essa grande alegria, porque completou ali a aliança de Deus, cumprindo ali a sua promessa. Então a gente vai vendo que, vamos buscar um pouquinho, porque Nossa Senhora ela vai falando que vai nos ensinar a ser, na infância, de ser criança, de ser pequenos, e também na infância, espiritual. E essa infância espiritual, ela vai trazendo para nós um pouco de catequese. Quando começou ali o povo de Deus se reunir, ter os seus líderes, ter os seus reis, e assim ser um povo temido, ser um povo que ninguém conseguiria dominá-lo. E aí veio assim o rei Davi, veio assim com uma grande expectativa, e teve uma grande expectativa, porque aquele povo vivia bem, aquele povo vivia em uma união, aquele povo vivia assim em uma busca, em Cristo Jesus, em Deus, mas só que aquele povo também começaram a pecar, começaram a ter bastante pecados, principalmente o rei Davi. Então tudo começou a desandar. Aí depois veio o rei Salomão. O rei Salomão, ele foi um rei que, o único que o próprio Deus confiou de construir o templo para colocar ali a Arca da Aliança, para fazer assim aquele momento de que a Arca da Aliança fosse colocada, fosse feita uma casa, um lar, o lar de Deus. Esse templo foi assim consagrado à casa de Deus. E assim a gente tem até hoje sobre os templos que nós chamamos de igreja, Então, ali está o próprio Cristo, que está no sacrário. Ali ele habita, assim como habitava também a Arca da Aliança. Assim a gente vai fazendo essa comparação daquele tempo com o tempo de hoje. Então está o templo, a casa, a morada de Deus. E a gente começa a profanar o templo de Deus. Muitas vezes a gente entra com roupas inadequadas. Muitas vezes a gente entra e não olha para Jesus. A gente não se faz a genuflexão diante de Cristo. E a gente está assim abandonando Ele. E Nossa Senhora vai assim mostrando a nossa infância espiritual, que é para poder a gente aprender, para poder a gente confiar. Porque a criança, nesse momento, ela vai aprendendo tantas coisas, ela vai confiando, naquele que ela convive, na sua mãe, no seu pai. Se a gente colocar uma criança para em um lugar bastante alto e pedir para ela pular, e
colocar os braços, ela pula. Se for um estranho, ela não pula, porque ela não confia no estranho, mas ela confia naquele que ela tem aquele convívio. Então assim a gente vai aprendendo a ter esse convívio e a gente vai aprendendo a ter essa confiança em Deus. Ter essa confiança em Deus nesses momentos difíceis da vida, que a gente se encontra à beira de um abismo. Mas o próprio Deus vai nos ajudar a atravessar todo esse abismo, todos esses momentos difíceis que a gente vai se encontrando na escuridão, e vai sendo assim a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa esperança. Então Nossa Senhora vai mostrando esse caminho para nós. E aí então, Salomão, ele também peca, e peca bastante. Salomão, ele começa a fazer do seu povo um povo escravo. Ele começou a escravizar o seu povo. Começou a colocar impostos altos para que ele pudesse usufruir desse dinheiro, usufruir de bens materiais, e teve bastante mulheres, fez templo para deuses pagãos, e assim Deus também tirou esse momento. Foi aonde que esse povo fracassou, e aonde ali dividiu aquele povo, dividiu toda aquela nação quando ele morre. Aí então divide em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e ali então se coloca agora não mais os judeus, mas sim agora tem outro nome, judeus e samaritanos. Os samaritanos começou então a viver idolatria, para que não pudesse subir até Jerusalém para adorar o Senhor. Então começaram a tirar a esse povo da casa de Deus, da habitação de Deus. E quantas coisas, quantas idolatrias também está nos tirando da casa de Deus. Quantas idolatrias está nos tirando da Santa Missa, dos domingos. Quantas? São muitas idolatrias. São, às vezes, a novela, o filme, né? São muitas outras coisas. O pecado que a gente está sempre justificando, né? Achando que o pecado ele não é um mal, mas ele é assim, a gente justifica ele como um bem. E assim vai vindo, a gente vai levando. E a gente está vivendo essas mesmas atitudes nos dias de hoje. Porque os samaritanos, eles iam até um monte a orar. Assim a gente vai vendo naquela passagem do próprio Jesus, na conversa com a samaritana. A gente vai percebendo tudo isso. E a gente vai vendo as coisas que acontecem hoje. Aquela samaritana, ela tinha 5 maridos, ela tinha 5 deuses. Mas ela ia adorar ao Deus verdadeiro no monte. E a gente também, quantos deuses a gente tem? Quantos maridos a gente tem? A gente acredita em muitas coisas e também acredita em Deus, vai buscar a Deus. Mas assim, quando o próprio Jesus fez aquele diálogo com aquela samaritana, ela se voltou, ela se converteu. E nós? Cada confissão que a gente faz, a gente se converte? A gente precisa ter essa expectativa de conversão. E a gente precisa voltar a ser essa criança, acreditando em Nossa Senhora, deixando que ela vai nos guiando, que ela vai assim fazendo essa confiança acontecer. Porque eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso buscar verdadeiramente no templo, na casa de Deus, as minhas mazelas, as minhas misérias. Eu preciso ser despejar ali aos pés do Senhor, para que Ele possa me ajudar, para que eu possa trazer a sua luz ao meu coração, e assim eu posso ser luz aonde eu for, porque essa luz vai estar, essa chama dessa luz vai estar em meu coração e vai ser incendiada e iluminar as outras pessoas. E Maria, ela vai trazendo esses momentos difíceis que esse povo viveu. Porque esse povo depois,
do rei Salomão, eles perderam todo o rei. Não tinha mais rei porque eles foram para a Babilônia, eles foram ali para, né, eles foram, como que eu posso dizer assim, foi tirado todo esse momento deles para que eles pudessem viver uma outra vida de fé, uma outra expectativa de fé. Porque eles não podiam mais ter esse rei, porque eles não, sabe, eles viveram uma vida de busca de, parece que bens materiais, assim, de conforto, de consolação, mas agora chegou o momento deles viver a aprovação. Essa é a palavra certa. Eles então foram provados a sua fé. Eles foram peneirados. Aí então eles foram na Babilônia, e depois eles voltaram, depois eles reconstruíram de novo ali, purificaram de novo o templo, voltaram a viver no templo, mas eles não viveram mais a vida de outrora como o rei Davi, né? Eles viveram esse momento de ser ali colocado a sua fé numa fé diferenciada agora de uma busca. E quando chega aos os romanos, que também ali toma também, eles vivem ali bastante oprimido como vivia lá no rei Salomão. Então eles estão querendo que venha um rei, que o Messias seja esse rei que ia expulsar todinho os romanos, ia reconstruir ali, ia ter palácio, ia voltar de novo a viver como no reinado de Davi. Mas o próprio Jesus, ele veio para mostrar completamente diferente. Ele veio para mostrar que agora esse povo é todos nós, todos os pagãos, são todos. Ele veio para, até mesmo para os romanos se converter, para os romanos se entregar, para os romanos se doar. Quantos romanos ali se doou a vida para Cristo? Quantos romanos foram mártires, se martirizou, se doou? Ele veio mostrando tudo isso para nós, essa conversão, essa fé diferenciada. Ele veio para tirar essa expectativa nossa de achar que tudo tem que estar num momento de glória, viver sempre um momento de glória. Não, a gente tem que viver um momento de expectativa, de conhecimento do reino dos céus. Porque no reino dos céus não entra com pecado, não entra impuro. A gente precisa se purificar, a gente precisa se converter. E a gente só se converte através da dor, através do sofrimento. É através do sofrimento que a gente busca Deus. É através da dor que a gente busca a oração. E é através da dor que a gente vai se encontrando verdadeiramente com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E é nesse momento em que a gente vai sendo salvo, porque o nosso coração muda por completo. O nosso coração se entrega verdadeiramente a esse Deus maravilhoso. E aí está a conversão necessária, precisa, que a gente tem que fazer. Assim que Nossa Senhora vai nos ensinando. É esse momento que Nossa Senhora vai falando da infância espiritual. A gente precisa fazer isso e fazer essa confiança. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que nessa quaresma a gente vai fazendo isso. Na Igreja Católica, no Catecismo, vai nos mostrando que precisamos viver a verdade. Nós não podemos dar falso testemunho. O falso testemunho não é só para acusar uma pessoa, falar de uma pessoa, mas o falso testemunho também a gente possa dar verdadeiramente contra a nossa igreja, contra o nosso Papa, contra a doutrina da igreja. A gente vai falando mal da igreja, a gente nem conhece a igreja direito, e assim a gente vai dando falso testemunho, né? A gente precisa a falar a verdade, a viver a verdade. E a verdade é estar em união. A verdade é viver o amor. A verdade é que a gente se converta à igreja.
que a gente volta a viver aquilo que a igreja determina pelas suas diretrizes. Porque essas diretrizes da igreja, ela não vem do Papa, ela não vem de nenhum bispo, ela não vem nem de um padre, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. Deus que ilumina eles, Deus que coloca eles para que essa diretriz seja colocada na igreja para que nós possamos viver esse momento de conversão e essa busca verdadeira por esse Deus maravilhoso, por esse momento da graça e da misericórdia. No Evangelho, a gente vai vendo que essa nação que tanto busca um sinal, a gente busca sempre esse sinal, sempre a gente quer viver um sinal. A gente quer logo que o próprio Jesus já venha, né? E Jesus, ele deu várias profecias, ele deu vários ensinamentos, fez vários ensinamentos conosco, mas a gente quer saber é o dia certo, para que a gente se converta, faltando aí algumas horas. Não. Essas profecias, ela acontece no dia a dia, na nossa conversão, quando a gente vai vivendo, porque é para a vida eterna e a nossa salvação. Vai chegar esse dia, como chegou para Abraão, como chegou para Moisés, como chegou para os outros que morreram antes da ressurreição de Jesus Cristo, porque eles estavam ali na espera, e quando Jesus Cristo, ele morreu, ele foi até as profundezas, ele foi levar a sua palavra, ele foi resgatar aqueles, tirou de lá e levou para os céus. Eles esperaram. Então a gente tem que ter essa espera, e essa espera a gente deve viver igual eles viveu, né? A busca da santidade. Por isso que Nossa Senhora vai falando da santidade, da pureza, dessa entrega total. E depois vai falar da Rainha do Sul. Quem foi essa Rainha do Sul? Uma mulher que ela ouviu falar dos judeus, ouviu falar desse Deus maravilhoso, e ela foi buscar aquele homem que tinha a sabedoria divina para então explicar a ela como ela deveria viver essa vida em Cristo, essa vida em Deus. E então ela ouviu a sabedoria, porque ela sabia que a sabedoria não vinha daquele homem, a sabedoria vinha de Deus. Era a sabedoria de Deus. Então, confiante na sabedoria de Deus, ela se converte e ela se tem a sua salvação. Também depois tem os ninivitas. Os ninivitas, eles eram os guerreiros bastante cruéis, que todos tinham medo. Por isso que Jonas teve medo. Jonas correu, Jonas estava ali de uma maneira completamente amedrontado. Ele dizia que Deus castiga aquele povo, mas eu não vou lá. Ele teve medo. Então, porque aquele povo ele era bastante cruel. Ele, quando pegava os seus adversários, que ele queria conquistar outros povos, então eles ali dissolava a pessoa viva, tirava a sua pele, deixava as pessoas ali mortas de uma maneira bastante cruéis, para que mostrasse todo o seu, como que eu posso dizer, amedrontar as pessoas, colocar medo nas pessoas, como eles eram bastante cruéis. Então, até pegar o crânio das pessoas e colocar em suas construções. Eles faziam isso. Então Jonas teve medo de toda essa crueldade. Mas quando Jonas pregou a palavra de Deus, eles se converteram imediato. Eles fizeram a sua conversão. E nós, o que nós precisamos para a conversão? Se o próprio Jesus já veio, se o próprio Jesus já pregou, se o próprio Jesus já se doou, o que precisa para a nossa conversão? O que nós estamos esperando para viver o amor? Para viver essa quaresma de uma forma diferente? Para fazer uma busca verdadeira? Para buscar verdadeiramente aquele que pode nos salvar? Então é isso que o Evangelho vem nos colocar.
Nós não podemos esperar, não podemos querer viver uma esperança, mas queremos fazer a conversão acontecer como os ninivitas. Eles eram tão cruéis, eles se converteram. Aquela mulher do sul, ela ouviu falar e ela foi buscar e ela acreditou e confiou, porque aquela sabedoria não vinha daquele homem, mas vinha de Deus. É esse momento que a gente precisa se colocar diante de Deus. Você que às vezes queira buscar essa conversão, busque no sacrário. Vai até o sacrário e ali você se prostra e ali você vai fazer essa intimidade com Deus e vai ali acontecendo a sua conversão sincera de coração, que Nossa Senhora vai falando, e ali você vai vivendo uma vida nova em Cristo Jesus e uma intimidade bastante íntima com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos para a oração final. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhos de sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e